Olá, meu nome é Anilza, eu sou a professora de História. E o tema da aula de hoje é Imperialismo, Dominação da América Latina pelos Estados Unidos. Essa aula é para a segunda série do ensino médio. Final do século XIX. Os Estados Unidos já eram uma das maiores potências. Os governos dos Estados Unidos começaram a intervir em outros países. Procurou isolar-se das questões europeias, como a questão da expansão europeia na Ásia, na África e Oceania. Doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? O imperialismo americano tinha como justificativa a doutrina Monroe. América é para os americanos, só que era para os americanos do norte. Era uma advertência aos governantes europeus para não interferirem em continentes americanos, mas havia por trás o desejo dos Estados Unidos de ampliar o domínio na América Latina. Fragmentação territorial. Só o Brasil preservou a unidade territorial após a independência e ainda conseguiu expandir o território. Já a América Latina fragmentou-se, apesar dos esforços dos crioulos. Contudo, o mais importante para os crioulos eram mais vantagens, o livre comércio, a eliminação dos monopólios e taxações pela metrópole. Simão Bolívar queria formar a Grande Colômbia. Fariam parte a Colômbia, o Panamá, Venezuela, Equador e Peru. Cuba e Porto Rico. Começa a expansão territorial na América Latina. Esse desejo de dominação ficou claro em 1898, quando os Estados Unidos declararam guerra à Espanha. O pretexto era libertar Cuba e Porto Rico do domínio colonial. Os espanhóis foram derrotados e as colônias Cuba e Porto Rico foram declaradas independentes. Na mesma época, as Filipinas foram incorporadas aos Estados Unidos. Porto Rico foi transformado em protetorado dos Estados Unidos e os cubanos obrigados a aceitar a intervenção norte-americana. Os Estados Unidos também anexaram o Havaí. Política de Big Stick. Essa política ela tornou-se explícita no governo de Theodore Roosevelt, que foi de 1901 a 1909. Com essa doutrina, os Estados Unidos tinham o direito de intervir militarmente nos países da América Latina. Os críticos de Roosevelt afirmavam que sua frase predileta era: fale suave, mas mantenha nas mãos um porrete, um grande porrete. Por isso, essa política foi apelidada de Big Stick, que significa grande porrete. Fala suave era a forma de corromper os políticos latinos. Aqui nós iremos ver uma caricatura. A caricatura abaixo, de 1904, e o cartaz publicitário da Coca-Cola, de 1944, apontam para contextos diferenciados das relações do governo dos Estados Unidos com países na América Latina. Vocês veem que, num momento, ele usava uma determinada política, que foi a do porrete, e, no outro momento, da boa vizinhança, antes da Segunda Guerra Mundial. Canal do Panamá. O Panamá era território colombiano. Contudo, os Estados Unidos estavam interessados em dominar o canal, que ligaria o Atlântico ao Pacífico, e assinou um tratado com a Colômbia, mas o Congresso dos Estados Unidos não aprovou. E para conseguir seus objetivos, o que fez os Estados Unidos? Roosevelt financiou o apoio a rebeldes separatistas na região.
O Panamá conseguiu sua independência em 1903. O tratado cedia o controle da zona do canal aos Estados Unidos por 10 milhões de dólares. Foi inaugurado em 1914 e reduziu a distância entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, pois era uma viagem longa, por tinha que contornar a América do Sul. O Canal do Panamá ficou sob domínio norte-americano até 1999. Aqui nós observamos uma imagem, né? E essa imagem, ela ilustra dois momentos da política externa dos Estados Unidos. Em 1903, no Congresso de Theodore Roosevelt, os Estados Unidos apoiaram o Panamá no rompimento com a Colômbia. E na outra imagem, em 2003, George W. Bush decidiu invadir e ocupar o Iraque. Isso é a política externa dos Estados Unidos. Dominação econômica. No século XX, em vez da força militar para impor a dominação na América Latina, passaram a utilizar a força econômica para impor o domínio. Quer dizer, comprando favores de políticos latino-americanos. As elites financeiras e industriais dos Estados Unidos obtiveram os benefícios econômicos que desejavam dos governos latino-americanos em prejuízo da população. Agora nós iremos exercitar o que nós aprendemos. Primeira questão. A doutrina Monroe e a política do Big Stick tinham como objetivo: letra A, montar uma infraestrutura econômica nos países latino-americanos, assegurando o desenvolvimento industrial e a autodeterminação dos povos. Letra B, implementar o papel dos Estados Unidos como nação guardiã da América, com direito de intervir no continente americano através do disfarce de missão civilizadora. C. Criar a Liga das Nações para mediar os conflitos e evitar futuros choques entre os países da América, assegurando à OEA o direito de intervir militarmente. Letra D. Barrar a penetração das ideias comunistas na América, reforçando a ligação dessas regiões com o capitalismo através da Aliança para o Progresso. Letra E. Consolidar a doutrina da segurança nacional e apoiar militares nos governos dos países latino-americanos na década de 1960 e 70. Agora nós iremos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra B. Segunda questão. Fale macio e use um porrete, dizia o presidente norte-americano Theodore Roosevelt, para justificar a política externa dos Estados Unidos. A respeito da política conhecida como Big Stick, podemos afirmar: letra A, significou uma medida pragmática dos norte-americanos logo após a independência, buscando superar o isolamento diplomático, ao mesmo tempo que combatia o exército britânico. Letra B, era o lema dos Estados Unidos durante a Guerra de Secessão, durante o qual os escravos foram libertados como forma de enfraquecer as forças sulistas. Letra C, diz respeito à política norte-americana com relação à América Latina, durante a Guerra Fria, quando deu apoio político e militar a diversas ditaduras militares, visando impedir o estabelecimento de regimes comunistas semelhante ao de Cuba. Letra D, foi uma continuidade do expansionismo interno, marcado pela marcha para o futuro e pela Guerra de Secessão,
que implicou nas seguintes intervenções militares norte-americanas, que transformaram o Caribe em sua área de influência. Letra E, foi a orientação dada pelo Serviço Secreto norte-americano e seus agentes infiltrados na União Soviética e nos países chamados Cortina de Ferro, no leste europeu. Agora nós iremos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Terceira questão. O Canal do Panamá foi construído em 1914 pelos Estados Unidos, que controlaram sua administração por quase um século e só desenvolveram a soberania da área aos panamenhos em 1999. A atual ampliação do canal visa permitir o tráfego de vários navios de grande porte, atualmente utilizados com mais frequência, em decorrência do aumento do volume do comércio internacional nas últimas décadas. Mais de 100 rotas de transporte marítimo passam pelo Canal do Panamá, sendo uma das principais rotas aquela que liga o Extremo Oriente à costa leste dos Estados Unidos. Agora, observe um mapa. Com base em seus conhecimentos no mapa e no texto, indique a alternativa correta. A. O Canal do Panamá reduziu sensivelmente as distâncias a serem percorridas nas rotas marítimas entre a costa leste e a oeste dos Estados Unidos. B. As rotas mais beneficiadas com a construção do Canal do Panamá são as que ligam a Europa e a África Ocidental à costa leste dos Estados Unidos. C. A ampliação do Canal do Panamá não deve apresentar um aumento significativo no tráfego do canal, já que os navios de maior porte não são utilizados intensamente nos dias de hoje. D. O Canal do Panamá apresenta importância estratégica e militar para os Estados Unidos, apesar da pouca relevância econômica referente às rotas comerciais e marítimas. E. O Canal do Panamá não teve papel significativo na circulação marítima internacional nem na estratégia de defesa militar dos Estados Unidos. Agora nós iremos ver a resposta correta. A resposta correta é a letra A. Foi um prazer estar com vocês, eu espero que tenham gostado da aula e não esqueçam, acesse a plataforma Eduque.